Olá! O Salmo 23 é um dos mais belos salmos da Bíblia. Nele você encontra Deus na figura de um pastor, que cuida, que zela, que trata das necessidades de suas ovelhas. Se você deseja conhecer um pouco desse salmo, fique conosco até o final desse vídeo. Seja bem-vindo ao Saber Cristão, esse canal de conteúdo teológico de auxílio de pré-aula da revista das Escolas Bíblicas Dominicais da Editora Betel. Eu sou Romário Silva e sou pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no campo do Engenho de Dentro, cuja presidência do pastor Ivarnésio Nascimento, cujo eu já externo as minhas sinceras saudações. Bem, queridos, nesse momento eu quero, antes de começar a aula, falar algumas coisas com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os seguidores que têm acompanhado os nossos vídeos de conteúdo das revistas das Escolas Bíblicas Dominicais e também agradecer pela audiência nos vídeos de teologia sobre a origem da Bíblia que nós, pouco a pouco, estamos postando no nosso canal. Eu quero dizer que esses vídeos têm o objetivo de abençoar vidas e de propagar a importância das Escrituras e do ensino da Escola Bíblica Dominical para você. No segundo momento, eu quero falar com vocês sobre essa pandemia que está acontecendo em nossa sociedade, o coronavírus. Isso tem afetado várias áreas da nossa vida, do nosso cotidiano, tanto a níveis profissionais, de trabalho, como da educação dos nossos filhos e, ao mesmo tempo, tem modificado a nossa rotina em relação à nossa convivência com os irmãos na igreja. Todos vocês estão passando pela mesma experiência que eu estou passando, de não ir para a igreja, mas tem trazido novas experiências também, como a importância do culto doméstico e de uma vida devocional em casa e com a família. Mas eu quero também aqui externar, tenho enfrentado algumas dificuldades relativas à postagem de alguns vídeos, especificamente da Escola Bíblica Dominical. Eu não sou da área da saúde, mas trabalho na saúde, trabalho em um hospital, e essa rotina do coronavírus tem trazido um transtorno a todas as vidas que trabalham nos hospitais, seja em rede pública ou em rede particular. E com isso eu quero dizer para você que estamos sempre nos esforçando para oferecer a você, todas as semanas, vídeos e conteúdos que possam te edificar. Caso você observe que algum vídeo não tenha sido postado no decorrer da semana, entenda que não é por falta de esforços, na verdade, mas é simplesmente porque tem faltado tempo para que a gente possa oferecer o melhor conteúdo para você. Estamos na lição de número 3, que tem como tema o Supremo Bom Pastor. E o texto áureo se encontra no Salmo de número 23, versículo 1, que diz assim: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A verdade aplicada diz assim: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os textos de referência se encontram no Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo de número 23 é um dos mais belos salmos da Bíblia. Nele você encontra a referência de um Deus que se preocupa, que zela, que abraça, que está sempre tratando das necessidades das suas ovelhas. Nesse sentido, nós não podemos compreender o Salmo 23 e esse pastor com a ideia de pastor dos dias atuais. A ideia de pastor dos dias atuais é uma ideia formulada na Idade Moderna, especificamente século XVII e século XVIII. Mas a ideia de pastor aqui configura a imagem de um líder, o líder de Israel, que sempre zelou pelo povo. Mas a ideia de pastor aqui configura os príncipes de Israel, os reis de Israel e também os anciãos dessa nação. Embora que seja tratada de uma forma muito objetiva e clara no livro dos Salmos, a ideia de pastor não é exclusiva desse livro,
você encontra tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento várias referências e figuras de pessoas, de personalidades bíblicas que foram tratadas e foram referenciadas como pastores, sejam bons pastores ou maus pastores. Ao mesmo tempo, a atividade de pastoreio era uma atividade muito comum nas Escrituras Sagradas. E você observa alguns personagens que faziam e nutriam esse tipo de atividade. Logo, era uma atividade cultural bastante desenvolvida naquela época. Para que você tenha uma ideia, a imagem de pastor também não é exclusiva à cultura de Israel. Você vai encontrar essa referência em outras nações. Por exemplo, a nação do Egito, era muito comum a liderança de Faraó também ser retratada e ser reconhecida como a imagem de um pastor. Mas no Antigo Testamento, é no livro dos Salmos que nós encontramos essa referência de Deus como o pastor de Israel. Por exemplo, no Salmo de número 80 está escrito assim: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho e que se assentas entre os querubins, resplandece. Quem for ler a Bíblia, especificamente as páginas do livro dos Salmos, e tenta buscar no Salmo 23 alguns elementos culturais, vai ficar impressionado com a arte e habilidade do salmista em desenhar e tentar caracterizar o Senhor como um pastor. Dentre as imagens que retratadas nesse salmo, você vai encontrar um salmista muito inspirado, no qual ele trabalha a imagem de um pastor que está preocupado com o descanso, com a segurança e com o suprimento da sua ovelha. Ao mesmo tempo, vai passar a imagem de uma ovelha extremamente protegida, extremamente conservada por esse pastor. Mas olhando essas imagens e essas descrições que o salmista preocupa-se em colocar no salmo, nós fazemos a seguinte pergunta: de onde vem essa inspiração? Será que foi uma simples pessoa que, de acordo com suas aventuras e os seus diários, ele conseguiu expor de uma forma poética todas essas imagens, todos esses sentimentos? Claramente não, porque essa imagem retrata a vida difícil de um salmista que enfrenta as dores difíceis dessa vida, as grandes dificuldades dessa vida, as lutas e perseguições dessa vida. O salmista do Salmo 23, que a grande maioria dos comentadores consideram que seja o rei Davi, é um salmista que tenta expressar as suas paixões, tenta expressar os seus sentimentos, a sua satisfação de servir ao seu Deus. E também ele olha para cima e observa e vê o cuidado e o zelo do Senhor, mediante a tanto sufoco e tanta angústia que esse salmista, que esse personagem bíblico acabaram de enfrentar diante da sua vida. Observe que no tópico 1º da lição, que tem como título O Pastor e Suas Ações, está escrito assim: o termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas, de dia conduzindo-as às pastagens, de noite protegendo-as dos animais selvagens. Davi, ao adorar ao Senhor por meio deste saltério, compara a um pastor anunciando as suas ações. É importante a gente fazer essa referência do tópico 1º, porque o salmista começa logo no versículo 1º usando um pronome de possessão, meu, no qual ele tenta passar não a ideia de que Deus é sua propriedade, não a ideia de que Deus é algo que ele possui e que ele tem um domínio, mas essa ideia de que o Senhor é o pastor de Davi tem um significado muito importante, que é o significado da identificação, da comunhão de Davi com o Senhor. O salmista tem essa intimidade com o Senhor porque ele passou por diversas experiências, e nessas diversas experiências de perseguição, de luta, de dor, de angústia, em que muitas vezes evidenciados em processo de pecado, em processo de afastamentos ou de fugas, mesmo assim, ele viu o Senhor presente na sua vida. Isso expressa uma verdadeira comunhão, isso expressa uma verdadeira dedicação desse servo do Senhor e desse homem de Deus. E não só isso, porque essa relação não é unilateral, mas é uma relação em que o homem se expressa e Deus se manifesta. E em muitos momentos, Deus se manifesta e o homem percebe a própria manifestação do Criador e corresponde a essa manifestação, essa revelação. Ainda no versículo 1º,
nós temos a expressão que é muito característica e usada por muitos pregadores e teólogos na atualidade, no qual eles usam esse versículo primeiro que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, como um pretexto de uma teologia de prosperidade ou de uma mensagem, uma pregação ou ensino de que Deus ele é supridor da totalidade das necessidades dos filhos de Deus. Mas quando a gente pega esse versículo e tenta traduzi-lo e entendê-lo no seu original, nós iremos perceber que não é muito isso que ele quer dizer. A expressão no original não é análoga a essa expressão nas Bíblias tradicionais, nas Bíblias populares. E o que significa a expressão traduzida? Significa: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Observe bem, não são as coisas que irão faltar, mas Deus nunca irá faltar na vida de seus servos. O pastor das ovelhas, o bom pastor, o pastor fiel, o supremo pastor, é ele a nossa grande necessidade. É dele que nós precisamos e não nas bênçãos que ele pode retribuir e dedicar as nossas vidas à vida das suas ovelhas. Observe, analisando esse salmo, parece que ele entra em contradição com a nossa realidade. Será que nunca faltou nada em nossa vida? Será que em nenhum momento nós não nos apegamos em um sentimento de tristeza, desânimo e em lágrimas? Será que em nenhum momento faltou na vida de algum cristão uma porta de emprego? A enfermidade bateu a sua porta? A perda de um ente querido e essa pessoa se viu em uma situação de lamento, de tristeza, de dor e muitas vezes de luto? Mas nós, quando observamos também a vida de Davi, nós percebemos o quanto esse personagem ele foi perseguido, o quanto esse personagem ele teve uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Mas apesar de tudo isso, Deus esteve com Davi. E não diferente disso, Deus está comigo e Deus está com você. Eu quero pedir para que você que esteja assistindo essa aula entenda que Deus ele é maior que as tuas necessidades, que Deus é o grande supridor das tuas necessidades, mas que você nunca deve entender Deus como uma pessoa apenas, como um indivíduo apenas que está para suprir as tuas necessidades. Ele é o teu pastor, ele é o teu ajudador, ele é o teu pai, mas acima de tudo ele quer nutrir uma comunhão com você. Acima de tudo, Deus quer se manifestar na tua vida como pai. E você precisa entender e colocar isso em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Nesse sentido, existe um versículo muito interessante que esclarece muito bem essa problemática. Se encontra em Filipenses capítulo 4 e versículo número 12. O apóstolo Paulo escreveu bem assim mediante as suas crises e dificuldades que enfrentou em toda a sua carreira ministerial de cristão. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer de necessidade. Com o Senhor na nossa vida, sendo um verdadeiro pastor, nós iremos conseguir passar por todas essas dificuldades e as demais coisas vão sendo acrescentadas e vão sendo dedicadas à nossa vida. Davi, nesse salmo, chama Deus de Senhor e de pastor. E isso é uma lição muito importante para os nossos dias. Algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer Deus como o Senhor da sua vida, o Senhor soberano que dirige a nossa vida da forma que quer, do jeito que quer e nos leva ao caminho que Ele bem entende que é melhor para nós. Mas essas pessoas têm facilidade de reconhecer Deus como um pastor de nossas vidas, o grande supridor, aquele que consola, aquele que é a nossa segurança, que nunca nos deixa faltar nada e que nunca deixa de estar presente. Bem, precisamos não só reconhecer Deus como o supridor de nossa vida, mas precisamos reconhecer Ele como o Senhor de nossas vidas, que venha nos dirigir, que venha nos levar e que venha nos direcionar ao melhor caminho e à melhor direção. No tópico 1.2, que tem como título Descanso nos momentos de perigo, Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério, está demonstrada a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Isso é muito interessante, porque retrata o cuidado do Senhor em relação às suas ovelhas. Observe aqui que o salmista tenta expressar uma ovelha que se deleita e descansa nos pastos verdes,
não é a imagem de uma ovelha que come, que se delicia na alimentação do pasto, mas ela descansa naquele pasto verdejante. E por que disso? Culturalmente falando, algumas pessoas acreditam que esse salmo quer referenciar e quer fazer uma imagem de uma ovelha que passou longos dias de caminhada, de uma ovelha que está cansada, de uma ovelha que está debilitada pelo longo caminho. Isso é muito interessante, muito importante, porque traz um ensinamento muito precioso para os nossos dias, que em meio às nossas longas caminhadas do dia a dia, em meio às nossas longas trajetórias nessa vida, que nos demonstram em muitos momentos uma situação de cansaço e desânimo, Deus, Ele nos proporciona no final da caminhada um pasto verde, um pasto de descanso. Ele sempre cuida de nós e não nos abandona, mesmo em dias de sol escaldante, em dias em que a chuva está torrencial, mesmo em dias em que o barco balança, mesmo em dia em que nossa vida está um caos. Mas no final do dia, Deus é a nossa segurança e Ele sempre nos proporciona, como proporcionou para essa ovelha do Salmo, um descanso e um deleite. Depois de uma longa caminhada, o que é que mais você se preocuparia em fazer? Certamente descansar e comer um bom prato. Mas o que parece aqui é que essa ovelha não se alimenta. Dá uma imagem em que nessa longa caminhada o pastor se preocupou em cuidar da alimentação, em dar água para essa ovelha. Isso nos dá uma lição muito interessante, que em meio à nossa longa caminhada, podemos até estar cansados, podemos até estar desanimados, mas Deus está sempre nos nutrindo de um bom alimento e de uma boa água para que as suas ovelhas não venham a padecer no meio do caminho. Em outra expressão, o salmista diz que o pastor guia a ovelha em águas tranquilas. Isso é interessante porque a ovelha é um animal muito inocente, um animal inofensivo, e que uma das características da fragilidade desse animal é que ela se afoga com facilidade por conta da sua lã, que às vezes fica ensopada e dificulta o nado, dificulta a caminhada dessa ovelha em meio às águas, sejam medianas ou águas profundas. Quando o salmista diz que o pastor guia essa ovelha em águas tranquilas, está dizendo que a caminhada pode até ser longa, que a caminhada pode até ser dificultosa, mas o lugar que Deus depositou para que essa ovelha chegasse e descansasse será um lugar de tranquilidade, um lugar de serenidade. E que ao mesmo tempo a ovelha não precisa estar preocupada com o perigo de afogamento. Isso é verdade, porque em muitos momentos da nossa vida nós pensamos que Deus nos abandonou e que o lugar em que Ele nos colocou é um lugar que oferece sufoco, é um lugar que oferece desprezo, é um lugar que oferece às vezes uma angústia e nós nos sentimos às vezes como se estivéssemos nos afogando. Nesse salmo o salmista está querendo dizer que em muitos momentos pode parecer que as águas estão querendo submergir as nossas vidas, mas o bom pastor está sempre nos conduzindo no melhor caminho, está sempre nos colocando em águas tranquilas. Uma outra bela imagem nesse salmo é a imagem do pastor que guia a sua ovelha pela vereda da justiça. Essa ideia de justiça está atrelada à liderança. Essa ideia de justiça está sempre atrelada ao rei. E como eu falei no início do Salmo, a figura do pastor é uma figura de liderança, é uma figura que aponta para os reis de Israel. Por que o salmista está preocupado em trabalhar a ideia de justiça em relação à liderança? Porque o rei é um representante legal de Deus na sociedade de Israel. O rei é uma figura pronta, estabelecida e autorizada por Deus. É a própria imagem de Deus na condução do povo de Israel. Resumindo, o salmista tenta trabalhar a ideia de justiça porque Deus é uma figura de justiça. E ele trabalha a ideia de justiça no rei porque o rei é uma figura imediata de Deus na sociedade de Israel. Nesse sentido, a ideia de vereda de justiça aqui aponta para uma ovelha que está sendo conduzida para um tribunal. Mas o salmista diz, vereda de justiça por amor do seu nome. Embora que Deus, na figura do pastor,
ou também na figura de um ancião, que era também um representante legal da lei naquela sociedade, fosse instrumentar a justiça e fazer manutenção da justiça em relação aos indivíduos, é preciso nós caracterizarmos a ideia do amor ao seu nome aqui descrito nas Escrituras. Isso dá uma imagem de um rei, de um pastor, de um juiz que vela pelo seu nome, de um pastor, de um rei, de um juiz que julga com equidade, que julga com imparcialidade. Assim deve ser todo e qualquer líder que Deus designa. No tópico 2, o salmista trabalha as ações do pastor, especificamente trabalhando a ideia de proteção, direção e provisão. E ligado a isso, o salmista trabalha a ideia de uma ovelha que está sempre sendo liberta do vale da sombra da morte. Essa expressão é sinônimo de uma ovelha que está sempre andando em um caminho de perigo, em um caminho de ameaça, em um caminho de insegurança. Mas por quê? Porque a ovelha sempre vai ser característica de um animal inocente, indefeso, inseguro. A ovelha também revela-se ser um animal que tem dificuldade de observar e de reconhecer coisas numa distância de 10 metros. Isso faz com que a gente identifique que o caminho que a ovelha caminha por si só é um caminho de insegurança, e que os passos da ovelha, quando não estão dedicados ao lado do seu pastor, é um passo de insegurança, é um caminho de segurança que pode lhe conduzir à perdição. Nessa imagem do Vale da Sombra da Morte, é muito fácil a gente observar Nessa imagem de Vale da Sombra da Morte, é muito fácil nós entendermos uma ovelha que às vezes é sem perceber, sem notar, sem observar e sem entender. Ela por si só está caminhando em um caminho de insegurança, às vezes está sendo conduzida a um penhasco, às vezes está sendo conduzida a um precipício, mas o pastor está sempre em vigilância, tentando salvar e tentando libertar a ovelha desse perigo. Isso é uma lição importante para as nossas vidas, que às vezes com as nossas atitudes impensadas, às vezes com as nossas atividades irracionais, nós trilhamos caminhos que desagradam ao Senhor. Nós trilhamos caminhos que são sinônimo de morte e sinônimos de dor e angústia, que às vezes não só fragilizam as nossas vidas, mas carregam também outras vidas e causam um sentimento de dor e de angústia, não só a nós, mas também em outras vidas. Mas graças a Deus, que como diz o salmista, nós temos o pastor que nos livra desse vale de morte, desse ambiente de morte, e nos deixa nunca morrermos em nossa caminhada espiritual. E por fim, o escritor da revista, no tópico número 3, trabalha a ideia do Senhor Jesus Cristo como nosso pastor. Essa ideia está retratada no capítulo número 10 do Evangelho de João. Nesse evangelho, nós encontramos umas características bastante interessantes da pessoa do Senhor Jesus Cristo, extremamente peculiares ao Evangelho de João, que é muito conhecido como o Evangelho do Eu Sou. Nesse evangelho você encontra o Senhor Jesus Cristo se revelando como o Cordeiro de Deus, a videira verdadeira, o pão da vida, a ressurreição e a vida, o caminho, a vida e também como o bom pastor. Segundo o escritor George Lade, que trabalha no seu livro Teologia do Novo Testamento, especificamente no capítulo que ele trabalha o Evangelho de João, ele diz que esse evangelho ele é constituído de uma dualidade. Só dá para entender a referência do Senhor Jesus Cristo como o bom pastor quando a gente analisa essa perspectiva de uma dualidade. A dualidade expressa uma situação entre duas coisas, o bem e o mal, a vida e a morte, o céu, o inferno, são forças antagônicas, significados antagônicos. Isso está representado também no Evangelho de João. Quando que a gente observa isso? Nessa imagem de Jesus sendo retratado como o bom pastor. Nós só iremos entender essa dualidade e a ideia do Senhor Jesus Cristo como um bom pastor quando nós observarmos o contexto imediato dessa passagem, que se encontra no capítulo anterior. Observe que um homem ele é expulso de uma sinagoga pelos líderes da sinagoga, líderes religiosos da sinagoga. E lembra que eu falei para vocês que a imagem de pastor está sempre atrelada à imagem de liderança do povo de Israel? Aqueles sacerdotes são símbolos de pastores, é a própria liderança de Israel agindo de forma errada.
Nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo, ele se coloca na posição do bom pastor em discordância à posição daqueles pastores corruptos que existiam naquela sociedade. É importante também a gente destacar que no Novo Testamento a imagem de pastor foi um pouco desconfigurada e o Senhor Jesus Cristo ele vem trazer uma imagem positiva dessa expressão pastor. Foi um pouco desconfigurada, vamos usar essa expressão preconceito em relação à imagem do pastor, porque o Novo Testamento ele nutre uma característica de que os pastores ou a profissão de pastoreio ou de pastorado estava relacionada à ideia de uma profissão totalmente corrupta naquela sociedade. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo veio quebrar um grande paradigma, porque quando ele nasce e aquela revelação do nascimento do Senhor Jesus Cristo no campo em relação aos pastores, dá uma ideia de que Jesus veio se revelar a uma classe de pessoas totalmente marginalizada, que são os doentes daquela sociedade. O escritor Joaquim Jeremias também, ele insinua em um dos capítulos do seu livro, Introdução à Teologia do Novo Testamento, ele vem dizer que ele vem narrar ali 10 profissões no Novo Testamento que eram consideradas como profissões corruptas daquela época. E a quinta profissão corrupta daquela época, que eu lembro aqui, é a profissão de pastor. E por que ele caracteriza isso? Porque naquela época era muito comum o comércio de ovelhas e o comércio da lã. E esses pastores, eles estavam sempre envolvidos em situações de corrupção por conta do comércio da lã. Sempre queriam se dar bem, eles sempre queriam ter uma boa recompensa financeira, às vezes enganavam algumas pessoas que compravam aquela lã, dando um produto que na verdade não era um produto de qualidade, ou às vezes eles vendiam um produto que muitas vezes não tinham esse produto. Aí Joaquim Jeremias ele vem caracterizar a igualdade da profissão de pastor com a profissão dos publicanos naquela época. Ele vem dizer que a rejeição do povo de Israel na sociedade do Senhor Jesus Cristo em relação aos pastores é a mesma rejeição em relação aos publicanos daquela sociedade, aos cobradores de impostos. Logo você vê que o Senhor Jesus Cristo ele vem se caracterizar um grupo social daquela época que era bastante rejeitado. Aí Jesus vem dizer, eu sou o bom pastor. Aqueles pastores lá, aqueles líderes lá, eles são mau pastores. E em que sentido? No capítulo 10 do livro do Evangelho de João, Jesus vem falar de ladrões e salteadores. E quem são esses ladrões e salteadores? São justamente aqueles líderes da sinagoga, são os líderes do templo, que expulsaram aquele cidadão mediante a um problema. Nós encontramos muito fácil hoje nos dias atuais líderes e pastores que não se preocupam com o seu rebanho, mas estão preocupados em se livrar de problemáticas, em se livrar de ovelhas que trazem para eles dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, ele vem manifestar o bom pastor. Ele vem dizer algumas características de um verdadeiro pastor. E um verdadeiro pastor, ele se preocupa com as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor, a ovelha reconhece a sua voz por conta do cuidado imediato que esse pastor tem para com as suas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu pastor, se o seu líder não se preocupa com você, não zela por você, mas diante das dificuldades da sua vida, ele tenta se livrar e expulsar você do seu convívio social, ele está sendo caracterizado como aqueles sacerdotes e aqueles líderes religiosos que Jesus os classificam como ladrões e como salteadores. O Evangelho de João, ele nutre uma característica teológica muito interessante. Ele é o Evangelho da salvação. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, ele está querendo dizer que todo pastor ele tem que se preocupar de forma integral pelo bem-estar e pela salvação das suas ovelhas. Bem, querido, chegamos mais um final da nossa aula. E eu quero te agradecer pela tua fidelidade e dedicação de estar conosco até o final dessa aula. Que você possa ter assistido esse vídeo e possa curtir e compartilhar, para que vidas possam ser edificadas pelo mesmo.
Mas não só isso, você que assistiu e ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever e possa daqui para frente acompanhar todo o nosso conteúdo, porque a nossa audiência depende de você. Que Deus te abençoe e faça prosperar o teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo.